Aleluia. Você está feliz nessa noite, irmão? Não, acho que você não está. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Então olha para essa pessoa bonita aí do seu lado e diz assim para ela: equibalo. Agora diga com força: equibalo. Amém, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradeço a oportunidade, missionário Ismael, aos pastores aqui da casa. Que Deus abençoe vocês. Trago também um abraço do meu pastor Jonifer, aqui de Sapucaia do Sul. Passou um abraço aí para todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Sabe, irmãos, há um ambiente profético aqui nessa noite. Há uma presença de Deus e nós podemos sentir isso no meio dos louvores. E quando nós estamos num ambiente profético, as palavras que são liberadas nesse ambiente, elas viram sentença sobre as nossas vidas. Ela vira o nosso destino. E quando nós falamos essa palavra equibalo, e eu estava ali no meu banco orando e adorando o Senhor, e o Senhor começou a soprar essa palavra nos meus ouvidos. E eu comecei a entender algumas coisas. Quando eu participo dessa conferência, quando eu canto essa canção, quando eu falo essa palavra, significa que a partir de agora, talvez eu tenha feito a oração mais perigosa da minha vida. Isso mesmo, uma oração muito perigosa. Porque agora você não tem mais direito de volta. Quando você diz equibalo, quando você diz eis-me aqui ao Senhor, você não tem mais direito de voltar atrás. E eu creio que nesses dias o Senhor tem levantado uma igreja que está disposta a dizer: Senhor, eis-me aqui para viver esse envio. Sabe, irmão, são dias onde o Senhor tem um desejo de enviar eu e você. Talvez para uma outra nação, não sei, ou talvez para o seu próprio bairro, ou talvez até para a sua própria casa, mas você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu estou disponível. E quando você disser isso nessa noite, irmão, você não tem mais direito de volta. A sua vida muda completamente quando você diz: Senhor, eu quero viver a tua obra, eu quero cumprir a tua palavra, eu quero fazer o que o Senhor tem para mim, para minha casa e para minha família. Nós estamos falando aqui sobre o reino. Essa conferência fala sobre manifestar o reino de Deus. Irmão, quando o reino de Deus ele é manifesto na terra, não há nenhum tipo de doença, não há nenhum tipo de prostituição, não há nenhum tipo de droga, nada pode afastar você da presença de Deus, porque o reino dele está na terra. Quando o reino de Deus ele é manifesto em nós e através de nós, a nossa vida tem uma mudança completa. E agora nós já não somos mais quem nós éramos ontem. Nós já começamos a entender o que o Senhor tem para nós como igreja. Nós começamos a entender sobre o nosso chamado, sobre a nossa missão, sobre quem nós somos. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Quero ler alguns versículos bem rápido. No livro de Lucas, no capítulo de número 5. São dias, irmãos, de eu e você entender que não tem mais direito de volta. Eu e você, nós não damos mais passos para trás. Agora são apenas passos para frente, irmãos. É o momento de eu e você como igreja avançar. Sabe, nós precisamos entrar em lugares que nós não estávamos entrando antes. Quando eu falo sobre envio, sabe, irmão, Deus quer que você seja enviado para o seu próprio serviço. Porque existem pessoas lá no seu serviço que ainda não ouviram falar de Jesus. Existem pessoas na sua faculdade que não ouviram falar de Jesus. E eu e você, como cristãos, como filhos, precisamos manifestar esse reino. Então ali no livro de Lucas, no capítulo de número 5, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Eles fizeram sinal aos companheiros que estavam nos outros barcos para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, irmão, essa passagem é uma passagem muito conhecida por mim e você que já congregamos. É muito conhecida, eu gosto muito de falar sobre essa passagem. E a verdade é, irmão, que Pedro está naquele momento, ele trabalhou a noite toda e nada aconteceu, até o momento que Jesus chega diante dele. E a gente sabe que quando Jesus chega junto na coisa, o cenário muda. A gente sabe que quando Jesus chega do nosso lado, muda a situação. Então ele libera uma palavra sobre a vida de Pedro, que era um pescador, que sabia o que estava fazendo, que tinha propriedade no trabalho. Aí ele diz: olha, pela tua palavra, então, já que tu está dizendo, tu és o Senhor, então eu lançarei. E assim ele faz. Mas, irmão, eu acho algo muito interessante, que Jesus, ele faz um milagre. E aí eles pegam muitos e muitos peixes. E ali no 10, depois ele vai dizer: olha, Pedro, a partir de hoje eu vou fazer que você seja pescador de homens. E a verdade é que o Senhor, ele faz algumas coisas no mundo natural, porque ele quer revelar o mundo espiritual. Existem coisas acontecendo, existem guerras políticas, guerras reais de países acontecendo, porque o Senhor está revelando coisas que ele também está acontecendo no mundo espiritual. Então ele está dizendo para Pedro: olha, Pedro, hoje tu está pescando peixe, mas a partir de agora que você começa a andar comigo, então você começa a pescar homens. Mas aí há um ponto muito interessante aqui, e é o ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que Pedro decide abandonar as redes. Diga para a pessoa bonita que está do seu lado: abandonar as redes. Agora diga para ela: abandonar tudo. Irmão, e esse é o meu chamado e o seu chamado para esses dias. Nós precisamos abrir mão de coisas, sabe, porque eu e você, nós temos uma vida com Deus, nós temos um chamado, nós somos consagrados, separados, somos obreiros dessa casa ou da onde congregamos. Mas muitas vezes eu e você, nós ficamos carregando algumas correntes, algumas redes que nos afastam de Jesus. Muitas vezes é a nossa teologia, é a nossa palavra, é o nosso preconceito, é a gente pregar o que acha que sabe pregar, o que acha que conhece. Mas eu creio que Jesus está dizendo para nós nesses dias, irmão, que nós precisamos abandonar tudo. Sabe, o Senhor está chamando eu e você nessa conferência para abrir mão de tudo. Talvez seja o seu cargo na sua empresa, talvez seja a sua faculdade, eu não sei, mas talvez você precise abrir mão de algumas coisas, irmão. São dias onde eu e você precisamos deixar as nossas redes para seguir Jesus. Aqui nessa história, Jesus não está dizendo: Pedro, larga a rede. Mas Pedro entendeu que ele precisava largar a rede, porque a rede não era mais suficiente, a rede não era mais necessária, porque ele estava com um cara que era o próprio milagre. Sabe, eu estava ali no meu banco, orando e adorando ao Senhor, e hoje eu vivi um momento muito especial na minha empresa. Hoje eu trabalho numa empresa de fertilizantes, vai fazer 2 anos agora, e eu comentava com a minha esposa antes de sair, há 2 anos atrás eu estava trabalhando num estacionamento, não que não seja uma profissão boa, mas para você entender o que Deus faz. Eu estava trabalhando no estacionamento, puxando o carro, pode vir, mais para trás, mais para frente, bem cuidado. Estava passando uma fase bem complicada, financeiramente falando, e eu peguei uma bactéria no meu estômago, chamado H. pylori. Até hoje os médicos não sabem de onde vem essa bactéria, se ela vem de um alimento específico, se ela vem de uma água, eles não sabem de onde vem, mas existe essa bactéria, e eu contraí essa bactéria lá, um janeiro, um calorão, um suador, e eu lá, puxando o carro para frente, puxando o carro para trás. Se eu tomasse água, me doía o estômago, qualquer coisa que eu comia me fazia muito mal.
Era uma dor terrível que eu nunca senti na minha vida. Diversas vezes tive que ir para a UPA, tive que tomar morfina. Comecei a fazer os exames, até o momento de fazer uma endoscopia para ver o que era essa bactéria, o que era que estava fazendo isso em mim. Eu me lembro que na semana que eu fui fazer a endoscopia, eu estava muito mal. E no domingo de manhã nós tínhamos uma consagração na nossa igreja. E aí os irmãos estavam orando lá, os meninos do louvor ministrando. Eu fui para o banheiro e comecei a vomitar. Mas isso que foi tão alto que o pessoal começou a ouvir lá e começou a se incomodar. E aí a pastora falou, não, traz esse guri aqui, vamos orar por esse guri agora, vamos ungir. Vamos decretar a cura e o milagre sobre a vida dele. Então eu fui lá na frente, os presbíteros me ungiram, começaram a orar e declarar a cura sobre a minha vida. Naquela mesma semana eu fui fazer o exame, eu não tinha dinheiro para fazer o exame. Ganhava pouco, morava de aluguel, morava sozinho, não era casado ainda. Só bolacha, água, sal, nissim, miojo, água. Às vezes um bifinho ali. Aí eu quero quando a gente estava bem. Então eu vou lá, entro nessa semana que eu vou fazer o exame após a oração. E eu chego para fazer o exame e eu já não estou com mais nada. Eu fui curado. Naquele dia que eu fui curado, eu estava namorando, nós estávamos fazendo a corte. Passou uma semana, eu estava lendo a Bíblia, lendo o livro de Mateus. Se pedir, dar-se-vos-á. Eu falei, vou pedir essa guria em casamento. E eu tenho uma data. Nós tínhamos 3 meses de relacionamento. Pedi para minha mãe tirar um anel de noivado, porque queria fazer a moda antiga. E aí minha mãe foi lá, tirou um anel que eu não paguei, foi ela, graças a Deus, que Deus abençoe a vida dela. E aí eu falei para Jade, Deus me deu uma data e é essa a data. E a Jade, muito parceira, que disse amém. Se tu tá falando, é. E aí fomos lá, conversamos com meu sogro, ele se apavorou, era no meio da pandemia. Tu tá louco? Tu mal tem emprego, quer tirar minha guria aqui do ar-condicionado? E eu falei, eu quero. E aí nós noivamos e eu fiquei desempregado por 6 meses. A Jade desempregada. E aí eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa. E hoje, quase fazendo 2 anos, hoje me chamaram para representar o meu setor de planejamento juntamente com o presidente da Yara Brasil. E eu me senti extremamente honrado por isso, irmão. Mas eu estou com uma palavra aqui que diz que eu preciso abandonar tudo. E quando eu estava no meu lugar, o Senhor começou a falar no meu coração, filho, a mesma felicidade que ficou no teu coração para te falar com o presidente hoje, é a mesma felicidade que tu tem que ter no dia que eu pedi para te me entregar tudo. Sabe, porque nós ficamos felizes com as nossas realizações pessoais. Mas existe um momento, irmão, que o Senhor vai chamar você. E você precisa dizer sim ao chamado. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. E eu e a Jade, nós fizemos essa oração e a gente sempre declarou antes do nosso casamento. E a gente continua declarando que nós não sabemos como vai ser. Nós não sabemos como vai ser a nossa missão, o nosso chamado. Nós não sabemos como vai ser o nosso envio, mas nós queremos. E nesse dia o Senhor tem procurado corações que querem, corações disponíveis a cumprir a sua vontade, o seu desejo. A palavra que eu quero deixar para você nessa noite, irmão, é que você precisa estar disponível, mas é uma disponibilidade real. É dizer, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei o que o Senhor quer fazer, eu não imagino a forma que vai ser, eu estou comendo bolacha Maria só, mas eu quero. Porque não é, irmão, sobre você, não é sobre a sua esposa, não é sobre sua casa, mas é sobre Ele, é sobre quem chamou você, é sobre quem separou você. Você não foi separado e nem ungido por acaso. É porque há uma palavra, há um ministério, há um propósito sobre a sua vida. E eu creio nisso, irmão. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração, não desfazendo a geração que nós estamos, mas Deus está levantando uma geração que vai permanecer no Equibalo, sem abrir mão. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Sabe, lá em Mateus fala, ele começa a declarar que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E muitas vezes eu e você, nós nos sentimos assim no ministério. A gente é separado, consagrado, e aí a gente diz, Deus, e agora? O que eu faço? Tem tanta coisa para fazer na igreja. Só eu faço parte do som, eu faço a mídia, eu cuido das conferências, eu passo a parte da organização de missões. Mas ele está declarando, irmão, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas então, se tem poucos trabalhadores, é porque ainda existe trabalhadores.
Eu e você, nós somos esses trabalhadores, irmãos, que independente aonde você está ou da forma que você está, você precisa dar o seu melhor todos os dias. Você precisa entregar o seu melhor. Há uma canção que diz: eu entrego tudo. Eu entrego tudo que há em mim, irmão. E o Senhor está chamando eu e você para entregar tudo e viver os seus sonhos, os seus propósitos. Paulo vai dizer que a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração e com o poder do Espírito Santo de Deus. São dias onde eu e você, como cristão, como missionário, estamos nos levantando com o poder de Deus que habita em nós, irmão. E nós precisamos tocar nas pessoas e elas precisam ser curadas. Porque não é sobre nós, mas é sobre o que nós carregamos. Nós precisamos tocar nas pessoas e os demônios precisam sair. Nós declaramos e profetizamos palavras e essas palavras vão acontecer, porque nunca foi sobre nós. E eu não vim nessa noite dizer que você está certo ou dizer que você está errado, não. Eu quero ativar você a permanecer nesse chamado. Embora você ache que não está acontecendo, que as coisas não estão mudando, calma, irmão. Deus está fazendo algo novo na sua vida nesses dias. Nós recebemos uma palavra ano retrasado, eu e minha esposa. Nós estávamos numa conferência de missões da nossa igreja, e o missionário que estava pregando nos chamou e falou assim: olha, Deus está fazendo com que vocês, glória a Deus, Deus está fazendo vocês como flechas, e Ele está colocando vocês dois no seu arco e está esticando vocês. Ele largou essa palavra sobre a nossa vida e foi embora, pastora. E aí eu falei: tá, mas e agora? E conforme o tempo foi passando, irmão, eu entendi que quando a flecha está no arco, ela está sendo puxada para trás, ela está sendo esticada. E deixa eu dizer algo para você, irmão: ser esticado dói, ser puxado para trás dói, porque parece que as coisas estão dando errado, parece que seu ministério não está fluindo, parece que a sua palavra não faz sentido, parece que você só está indo para... Mas deixa eu dizer algo para você: Deus está preparando você para lançar você muito longe, porque nós somos essa geração que não vai parar, irmão. Nós somos essa geração que vai avançar cada vez mais e mais. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesse momento, que você é uma flecha, e são dias de viver o envio, são dias de viver o equibalo, são dias de você levantar os seus braços e dizer: eu quero, Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse instante e comece a fazer essa oração. Diga: Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei do jeito que vai ser, mas eu quero, Deus. Eu quero chegar no meu pastor e dizer: pastor, conta comigo. Eu quero chegar aqui no missionário e dizer: missionário, conta comigo. Se for para limpar a igreja, se for para varrer um chão, se for para tirar foto, se for ficar na porta, conta comigo, Deus. Pai, nós oramos a Ti nessa hora, Deus, e nós dizemos, Pai, que nós queremos ser participante nesses dias, Pai. Sim, há uma onda, há um avivamento, há um grito dos céus dizendo: equibalo, e nós dizemos nessa noite: eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Envia-me a mim, Pai. Senhor, envia-me a mim, Deus. Mesmo com meus erros, defeitos e falhas, envia-me a mim, Jesus. Pai, eu oro nessa hora por uma geração capacitada, Deus. Uma geração cheia do Teu Espírito Santo. Uma geração, Pai, que abre mão do pecado. Uma geração que abre mão do TikTok. Uma geração que abre mão do Instagram. Uma geração, Pai, que abre mão das más amizades para viver a Tua palavra, Deus. Pai, nós oramos e ministramos agora um fogo dos céus, fogo dos céus, fogo dos céus, queimando em nós aquilo que não foi Tu que colocou, Deus, queimando em nós aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Um novo tempo sobre nossa vida, Pai, uma nova estação sobre nossa vida, uma nova estação sobre o meu chamado, uma nova estação sobre o meu ministério, Deus. Pai, vem mais uma vez e aviva a Tua obra em nós. Faz nesses dias que sejam os dias do envio, para a honra e glória de Deus. Nós declaramos: nós iremos
nós iremos para a tua glória, Deus.